Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia hoje, véspera de Natal, dia 24 de dezembro. É com muita alegria que estamos consigo. E hoje o nosso tema vai ser sobre cartas que a oração escreveu, um seminarista à irmã Lúcia. E para isso temos aqui em estúdio um senhor padre que já esteve aqui outras vezes, que é o padre João Luís Silva. Seja muito bem-vindo. Obrigado, uma alegria estar sempre convosco também. Hoje estamos na véspera de Natal e hoje nós vamos colocar aqui o Menino Jesus na sua manjedoura. Eu quero convidar aqui o padre João a colocar aqui junto de Maria e de José. Quero convidá-lo também aí em casa com a sua família a que hoje, pela meia-noite, que você possa colocar, ou mais cedo, também quem tem crianças tem que ir para a caminha mais cedo, a colocar o Menino Jesus na manjedoura, a fazer este gesto, reconhecendo aquele que é o centro das nossas vidas e da nossa existência. E agora quero convidar o Padre a fazer uma oração. Com todo o gosto. Vamos fazer então uma oração à Sagrada Família. Jesus, Maria e José, a vós, Sagrada Família de Nazaré, dirigimos hoje o olhar com admiração e confiança. A vós confiamos todas as nossas famílias, para que se renovem nelas as maravilhas da graça. Sagrada Família de Nazaré, escola atraente do Santo Evangelho, ensina-nos a imitar as tuas virtudes com uma sábia disciplina espiritual. Doa-nos um olhar claro que reconheça a obra da providência nas realidades cotidianas da vida. Sagrada Família de Nazaré, guardiã fiel do mistério da salvação, faz renascer em nós a estima pelo silêncio, torna as nossas famílias cenáculos de oração, transforma-as em pequenas igrejas domésticas e renova o desejo de santidade. Sagrada Família de Nazaré, desperta na nossa sociedade a consciência do caráter sagrado e inviolável da família, bem inestimável e insubstituível. Jesus, Maria e José, a vós com confiança rezamos, a vós com alegria nos confiamos. Eu quero convidá-lo então a sentar-se na nossa sala de estar e que nós possamos dizer, Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. E que nós, neste Natal, tenhamos essa certeza no nosso coração e de que a Sagrada Família ela nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. E vou relembrar aqui o nosso tema de hoje é Cartas que a Oração Escreveu, um seminarista à irmã Lúcia, com o padre João Luís Silva. E alguns já sabem que o padre João Luís Silva já esteve aqui no nosso programa, mas antes de começarmos gostaria que se apresentasse para aqueles que não viram o programa ou que estão pela primeira vez a acompanhar a Canção Nova. Eu sou natural de Chaves, sou sacerdote da Arquidiocese de Évora, estou numas paróquias de Montargil e dos Foros do Arrão, sou também assistente do Movimento da Mensagem de Fátima, a nível do Secretariado Diocesano, e também sou assistente do Grupo da Imaculada e, sobretudo, sou feliz porque sou cristão. Isso é muito bom, Padre. Padre, antes de falarmos da nossa temática, o senhor foi notícia no mês de março, por uma iniciativa que teve muito bonita. Pode-nos falar dessa iniciativa? Como sabemos, o mês de março foi muito doloroso para Portugal. No dia 13 de março, Portugal entrou em confinamento por causa do coronavírus. E é interessante que o dia 13 de março é muito significativo, até porque é um 13, e também era o aniversário da eleição do Papa Francisco. E até foi antes de uma Eucaristia que tive conhecimento deste confinamento. Naturalmente, o meu olhar voltou-se para Fátima, como acontece tantas vezes, e voltou-se também para as paróquias e para as pessoas que eu acompanho espiritualmente. E recordei que 12 dias, no dia 25, dali a 12 dias, no dia 25 de março, nós celebrávamos uma grande solenidade na Igreja, que é a Anunciação do Anjo, a Nossa Senhora, a encarnação do Verbo. E à minha mente, à minha memória, vieram dois acontecimentos importantes na vida da Igreja, em Portugal e no mundo. O primeiro tem a ver com o 25 de março de 1646,
quando o rei Dom João IV coroou a imagem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, na Arquidiocese de Évora, como Rainha de Portugal. E eu acredito que a partir daquele momento nós temos uma rainha que é mãe. E por isso esse momento, esse gesto do rei Dom João IV tocou-me profundamente no coração por este dia. E também, como sabemos, em 1984, São João Paulo II, na Praça de São Pedro, fez a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, diante da imagem que temos na Capelinha das Aparições. Então estes dois momentos de consagração, podemos dizer assim, desafiaram-me a arregaçar as mangas, posso dizer assim, e também a chegar perto das pessoas num momento em que era difícil, porque o toque, a visibilidade, o contacto com as pessoas era difícil, devido ao confinamento. Então tive a ideia de, através das redes sociais, de modo particular através do Facebook, pedir às pessoas que enviassem uma foto pessoal junto de uma imagem de Nossa Senhora. E essas imagens que me enviaram, que depois foram impressas, ficaram todas colocadas na Igreja Paroquial de Montargil. Eram mais de 200, que ficaram até ao final do confinamento. E no dia 25, na missa em privado, porque teria que ser em privado, no final da Eucaristia, eu consagrei todas essas pessoas e as pessoas que traziam no coração, nessas próprias fotografias, a Nossa Senhora. E eu posso dizer que, num momento novo da minha vida, porque era de confinamento, foi dos gestos mais tocantes que eu tive como sacerdote. Nunca tinha acontecido fazer uma consagração com fotografias, e não com pessoas. E senti que foi um conforto muito grande para quem lá estava, através da oração. As fotografias ficaram depois até ao final de maio e a igreja manteve-se sempre aberta, sem culto, mas sempre aberta. E eu achei muito bonito o eco que me chegou, que muitas pessoas visitavam a igreja individualmente, com os cuidados que são necessários, mas ao entrar na igreja e viam aquelas fotografias ali espalhadas pelos bancos, fazia-as lembrar que não estavam sozinhas, que Deus estava com elas, que temos mãe, como vimos tantas vezes, mas que aquelas pessoas revelavam que somos, ao fim e ao cabo, todos filhos do mesmo Pai. Um pastor que esteve atento às suas ovelhas neste tempo. Penso que é obrigação de todos nós temos o cheiro a ovelhas e todos o cheiro a pastor também. Todos somos pastores e somos ovelhas. E o dinamismo das duas realidades está numa frase ou numa palavra, cuidar. Quando nos cuidamos, somos as duas realidades. Isso vem também muito de encontro à nova encíclica, a Fratelli Tutti, somos todos irmãos. Somos todos irmãos. E é esse o grande tesouro do cristianismo, é esse o nosso grande tesouro, é que somos todos família. E quando somos todos família, todos cuidamos. E estamos num tempo ideal para isso, não só por ser Natal, mas também por toda esta pandemia que nos veio despertar para esse cuidado com o próximo. E para que nós também possamos a cada dia mais sermos irmãos uns dos outros. E encontrarmos na vida dos outros, porque eu costumo sempre dizer que a nossa história é sempre uma história de amor contada de forma diferente. Cada um tem a sua própria realidade, mas é sempre a história de Deus que nós partilhamos na vida uns com os outros. O Padre João é muito devoto de Nossa Senhora de Fátima, dos pastorinhos, como todos já sabemos. E por isso também formou um grupo de oração dos pastorinhos de Fátima. Fale-nos desse grupo, da ligação que tem com a mensagem de Fátima. Esse grupo já tem mais de 20 anos. Eu nessa altura era seminarista e fiz os estudos em Lisboa, pertencia à congregação dos padres vicentinos, a quem muito devo. E quando cheguei à paróquia, que era a paróquia de São Tomás de Aquino, fiquei responsável do grupo de catequistas. E sugerimos, foi surgida a ideia de nos encontrarmos uma vez por mês para oração. Então eu, tão devoto de Fátima, ou seja, da mensagem de Fátima, lembrei-me de criar este grupo dos pastorinhos de Fátima, que consistia na experiência de São Francisco e Santa Jacinta Marto, hoje, naquela altura eram beatos, que era a adoração eucarística, era a meditação, a partir da palavra de Deus, a oração silenciosa, olhando um bocadinho para a figura de Francisco, e era também a oração pelo Santo Padre, a recitação do terço, sim ao jeito de Jacinta Marto também. Sim. E eram momentos de golfadas de ar fresco. Era um grupo sempre à volta de 20 pessoas, que nos encontrávamos quase sempre à quarta-feira à noite, numa quarta-feira do mês, para esta partilha da palavra de Deus, sempre com os olhos postos na mensagem de Fátima. O tempo do Advento
e o tempo da Quaresma era mais significativo, porque cada um tinha a responsabilidade de cuidar, o que falávamos há um bocadinho, de cuidar de outro elemento do grupo, porque eram distribuídos uns papelinhos com o nome das pessoas e, que nós chamávamos os anjos, ficávamos a cuidar de alguém. Através da oração, através de um pequeno sinal, através da partilha, através até de uma visita, às vezes espontânea, e isso enriquecia muito os laços de amizade entre as pessoas do grupo. Assim tudo à volta da mensagem de Fátima e da espiritualidade do Francisco e da Jacinta. Este trabalho depois tinha também uma expressão nos bairros da Estrela da África e das Fontainhas, nas portas de Benfica, que é um bairro onde estavam as Irmãs do Rosário, onde trabalhámos sobretudo com a comunidade cabo-verdiana, e estas comunidades também recebiam este dom de Fátima através da nossa partilha e da nossa visita também. Foi muito enriquecedor para mim como seminarista e para todos nós. E até hoje existe o grupo? Neste momento penso que já não, já foi há tantos anos. O senhor padre tem tem alguns livros publicados. Eu chamo-lhe o Pusco, porque são tão pequeninos. E recentemente publicou cartas que a oração escreveu um seminarista à irmã Lúcia, que eu vou já aqui mostrar aqui para os nossos câmaras. Fale-nos deste livro. Este livro, ele não nasceu para ser livro. Ele nasceu de um livro, podemos dizer assim. No ano 2000, que era o ano do grande jubileu, o Papa São João Paulo II veio a Fátima para beatificar Francisco e Jacinta Marto. Nesta altura, neste tempo, eu era seminarista e era noviço da congregação dos padres vicentinos, os padres da missão. Sim. E vivia em Salvaterra de Magos. E, num tempo de noviciado, como sabemos, temos, sobretudo, o cuidado de estudar a regra da congregação, mas também de fazer outras leituras. E eu li pela primeira vez as Memórias da Irmã Lúcia, que nunca as tinha lido. Apesar de já ser tão devoto e com um carinho especial pela mensagem de Fátima, nunca tinha lido as Memórias da Irmã Lúcia. E fiquei fascinado, porque as Memórias da Irmã Lúcia levaram-me a rir, em alguns momentos tão interessantes, e a chorar também naquela entrega que os pastorinhos fizeram. E eu percebi verdadeiramente que só é feliz quem tem Deus no centro da sua vida. E as pastorinhas ensinaram-me isso. Então, nesse momento, eu tive a ousadia, posso dizer, de escrever à Irmã Lúcia. Não sabia qual era a direção, procurei, sabia que vivia num convento, que era o Carmelo de Coimbra, e fui procurar a direção e escrevi uma carta. A primeira carta escrita à mão, não foi escrita a computador, como depois foram as outras, e essa carta já foi escrita depois da beatificação do Francisco e da Jacinta, já foi no mês de junho. E essa carta tinha 3 objetivos. O primeiro era agradecer à Irmã Lúcia a fidelidade àquele sim que ela tinha dado quando tinha 10 anos e que se manteve pela vida inteira, a sua fidelidade, felicitá-la também pela beatificação dos primos e, por último, para lhe pedir um terço. Porque eu tinha lido na comunicação social e tinha lido em algumas revistas que a Irmã Lúcia tinha feito, pela sua própria mão, 300 terços. 100 pelo Francisco, 100 pela Jacinta e 100 por ela para oferecer ao Papa João Paulo II. Então eu lembrei-me também de pedir um terço e enviei essa carta, que não tenho cópia. Sim. Depois, no dia 8 de setembro desse mesmo ano, do ano 2000, eu voltei a escrever, porque no dia 11 eu fazia os meus votos temporários na congregação, chama-se Bom Propósito. E então pedia-lhe oração pela minha entrega e pedia que rezasse por mim, porque eu continuava os estudos na Universidade Católica em Lisboa. E essa carta, que já foi escrita ao computador, eu também não tenho cópia. E a partir desse momento eu pensei, pronto, já escrevi, eu sei que estou bem entregue, e pensei que, pronto, que as coisas ficavam assim bem definidas. E vou contar algo que está no outro livro, como está isso. Eu não o digo para que seja importante para mim, mas para revelar que os sinais de Deus se revelam em todo momento e nas coisas mais pequeninas. E aconteceu que na noite de 14 para 15 de novembro do ano 2000, eu já vivia em Lisboa, eu tive um sonho e sonhei que a Irmã Lúcia encontrava-se comigo num espaço público, que era uma espécie de jardim, e eu recordo como se fosse hoje, e retirava do bolso uma dezena do terço, com uma pequenina cruz e com uma chave de metal. Essa chave para mim significava e significa a oração. E então, a partir desse momento, aquele terço que eu tinha pedido, que nunca recebi,
Eu vi como este sinal de um sonho em que o céu, podemos dizer, a tua missão é levar a mensagem de Fátima, a tua missão, ou a chave da tua missão, é a oração. E foi a partir deste momento que eu tomei consciência que tinha que partilhar estes momentos do meu crescimento como seminarista com a Irmã Lúcia, como se fosse quase um diário espiritual e um diário secreto, porque ninguém sabia que eu escrevia a Irmã Lúcia, só sabia a própria Irmã Lúcia, que recebia as cartas, eu que as escrevia, e a Madre Prioresa do Carmelo de Coimbra, que era a Madre Celina, que já faleceu também, que as recebia muitas vezes. E digo isto para que também me comprometa com a verdade, porque ao dizer isto, eu também me comprometo que tenho que viver de uma forma em que o céu nos chama a viver a todos, de uma forma santa também. E a partir daí escrevi então 13 cartas que são fruto da oração. Elas não foram escritas para ser uma carta mesmo, mas era fruto da minha reflexão como estudante de teologia, aquilo que também ia aprendendo na Universidade Católica, também da própria espiritualidade da congregação e também fruto da minha oração. Então, nos dias assim mais especiais, por exemplo, dedicados a Nossa Senhora, no Natal, na Páscoa, Fátima também, ou, por exemplo, no final de um retiro, como aconteceu numa outra carta, eu chegava a casa, ou ao meu quarto, no seminário, sentava-me e primeiro fazia silêncio. E depois pegava numa caneta, escrevia primeiro sempre à mão, e depois escrevia ao computador. Fechava e enviava. Como que diz, aqui vai um segredo meu, que Deus sabe, que é de me colocar nas mãos da Divina Misericórdia pela mensagem de Fátima, porque eu sei que aí estou seguro. E foi um bocadinho isto. Alguma vez obteve alguma resposta? Não, eu visitei várias vezes o Carmelo de Coimbra e estive sempre com a Madre Celina, a prioresa do Carmelo naquela altura. Nunca pedi para ver a Irmã Lúcia e nunca estive com ela pessoalmente. E para mim isso é uma graça muito grande, porque a nossa ponte era a oração. Nunca foi necessário vermos com os olhos, mas eu sabia que ela rezava por mim. E sabia que ela recebia as cartas, porque isso a Madre Celina me disse várias vezes, sabia que ela rezava por mim e pelas minhas intenções. Isto bastava. Saber que no Carmelo, aquela vidente de Fátima, que fez tudo para se esconder e para que a mensagem tivesse o primeiro plano, rezava por este seminarista tão simples que vivia em Lisboa e que rezava pelas suas intenções. Tinha uma grande intercessora. Eu chamo-lhe também minha madrinha. Ai, que bonito. Minha madrinha, e por isso os momentos mais importantes da minha vida estão sempre direcionados para a Irmã Lúcia. A primeira missa que celebrei fora da minha paróquia foi na Capelinha das Aparições, porque numa das cartas que escrevi, logo a primeira vez, eu disse que gostaria de celebrar pelas intenções da Irmã Lúcia. Ela já tinha partido para Deus nessa altura. Padre João, fale-nos da sequência das cartas que escreveu. As cartas, como eu disse há bocadinho, elas marcam datas importantes da Igreja com festas de Nossa Senhora. A primeira carta que está impressa neste livro, e elas são 13, que eu acho muito interessante, a primeira carta... É propositado, o 13. Ou não? Não, aconteceu. Olha, aconteceu. Mas a primeira carta que escrevi tem 20 anos, foi no dia 8 de dezembro do ano 2000. E são uma espécie de reflexão. Eu até podia ler uma, não sei se posso. Pode, fica à vontade. Então, é com alegria, tenho que pôr os óculos, porque não consigo. Então, esta carta, de 8 de dezembro, tem 20 anos, eu escrevi à Irmã Lúcia, esta partilha que eu faço que me compromete. Caríssima Irmã Lúcia, é na paz e no sorriso do nosso Deus que venho como peregrino com os olhos postos nesta luz criança que vem dissipar a noite e atualizar a vida pela força da palavra e da humildade. É assim que eu quero aprender a amar o mundo, porque os humildes são aqueles que dão o melhor de si. Quero sonhar no meu Deus, que é trabalhador, para ser aqui e agora o que Ele é em cada um de nós. Amor e outra bússola não possuo. Tenho consciência de que há que subir para o Pai sem deixar de caminhar com os homens. Quero sentir esse fogo que renova, quero gerar comunhão como filho e discípulo, quero consolar Jesus, como o bem-aventurado Francisco,
Quero esgotar o meu coração em Deus na vida repartida e abrir-me ao futuro na confiança e no abandono seguro, porque a esperança é viver a fé a todo momento. Irmã, que Maria Imaculada, Senhora do Advento, me ensine a viver o que hoje escrevo e que o meu agir seja sempre reflexo de autenticidade para anunciar o único presente, Jesus Cristo. De Lisboa, onde estou a residir, vai a minha saudação festiva, na certeza de que os que esperam no Senhor formam asas como águia. Votos de muita saúde e de um santo e feliz Natal. Com muito carinho, um seminarista a caminhar. Muito bonito um seminarista a caminhar. E sente-se a caminhar até hoje? Sempre, sempre. É bonito que estas cartas eram intuições. Tenho 11 como seminarista e termino sempre da mesma maneira, um seminarista a caminhar, uma como diácono e coloquei um diácono para servir. E outra já como presbítero, e ela já tinha falecido, escrevi no dia da minha ordenação. Tive à noite, sentei-me como se ela estivesse ao meu lado e coloquei o final um presbítero para amar, porque é a nossa grande missão. Caminhar, servir e amar. Caminhar, servir e amar. Muito bem. Muito, muito bonito. Este livro é dedicado a quem e porquê? Este livro, se há a quem eu tenha que dedicar, em primeiro lugar, é ao próprio Deus, pela gratidão que tenho perante por tudo o que sou. Sim. Nada seria sem a misericórdia de Deus. É também um grande agradecimento à Mãe de Jesus, porque tenho um carinho muito especial, mas de modo muito particular a todos os formadores do seminário, àqueles que me formaram, e também a todos os seminaristas, que ainda hoje, eu gosto muitas vezes, este livro já está esgotado, mas eu gosto muito de muitas vezes oferecer a um seminarista estas cartas que a oração escreveu, e sei que muitas vezes ajuda a caminhar também, porque é uma experiência pessoal, então é dedicado a todos os seminaristas, eu posso dizer, do mundo inteiro. E pelo que eu vi, pela primeira carta, se é assim tão profunda, imagino as outras como serão. E os seminaristas, com certeza, eles identificam-se por alguém que já passou por essa experiência. Já fez a experiência de caminhar. Exatamente. É ajudar outros a caminhar. É isso. Caminhamos juntos. É verdade. O padre também é peregrino de Fátima. Partilhe connosco a sua experiência de peregrino de Fátima. Eu, desde que conheci Fátima, tornei-me peregrino interior. Sou peregrino da Capelinha das Aparições. E nos momentos mais difíceis da minha história, ou da história da Igreja, da história do mundo, eu já nem consigo controlar, mas o meu pensamento e o meu coração volta-se para Fátima. Eu digo que Fátima continua a ser a campainha da minha porta, a campainha do amor de Deus, que me abre à vontade de Deus também. E por isso ser peregrino é saber que não peregrino só, com milhões e milhões de peregrinos de todas as partes do mundo, e que aqui há um colo, como digo tantas vezes, e um coração a bater por nós, que é o coração da Mãe de Jesus. Então, em Fátima nunca estou só, estou sempre com uma multidão incontável de peregrinos e estou sempre acompanhado por esse amor maternal. Vamos falar desta imagem que está aqui, de Nossa Senhora, que é lindíssima. Fale-nos um bocadinho. No dia 13 de fevereiro de 2005, foi o ano da minha ordenação, não foi nesse dia, fui ordenado em junho. Era um domingo. E eu vivia em Lisboa, então, de tarde, depois do almoço, disse, não tenho que fazer, vou a Fátima, que era a minha grande predileção. Entrei no autocarro, vim do autocarro e cheguei a Fátima e, para passar o dia e a noite, e depois no dia seguinte, na segunda-feira, regressaria à paróquia. Então, como sempre, visitei a Capelinha das Aparições e passei numa das lojas, fui até a loja do Santuário, para ver se havia alguma novidade. E encontrei esta imagem, igual a esta, várias imagens de Nossa Senhora de Fátima. E eu, até este momento, não tinha nenhuma imagem da Senhora de Fátima comigo. Eu olhei para ela e disse, é tão bonita, vou comprar. Mas depois olhei para o relógio e disse, são 17h25. Passo amanhã, já é um bocadinho tarde. Mas depois tive um intuito e disse, não, eu vou comprar. Eu comprei a imagem e levei para a casa onde estava hospedado. E muito contente porque comprei a imagem. E no caminho que fiz até casa, veio ao pensamento esta mensagem. Amar, amar, meu Deus, para em ti morrer de amor. Lembrei-me assim, quando cheguei
ao convento onde estava. Passando algum tempo, recebi a notícia que a irmã Lúcia tinha partido para o céu. E disseram-me que ela tinha partido às 17h25. E eu achei uma coincidência, porque foi precisamente a altura em que comprei esta imagem de Nossa Senhora, a primeira de Senhora de Fátima, que eu não tinha nenhuma, às 17h25. Eu disse, mais uma vez, nestes gestos tão simples, Deus se revela. A tua missão é a mensagem de Fátima. E nesse dia eu escrevi uma carta agradecendo o testemunho que a irmã Lúcia deixou ao mundo e à Igreja também. No Padre Jonas diz que na Canção Nova que nada é coincidência, tudo é providência. E acredito que esse momento não foi coincidência, foi providência divina que agiu. E também vejo que o Padre é um homem que está muito atento àquilo que o rodeia, aos sinais de Deus. E tem essa docilidade de ver os sinais de Deus e de se lançar. E isso é muito bonito e é muito importante para todos nós. Eu penso que todos nós temos de ter esta capacidade de encontrarmos Deus na vida cotidiana, nos gestos normais que cada um tem. Eu até faço uma partilha uma vez, uma senhora que tinha um problema grave de família, que era uma pessoa acamada, e ela já estava, eu entendi, já estava tão cansada, que se sentia exausta, que uma vez num desabafo ela diz, mas onde está Deus? Eu estou neste momento, estou tão cansada e eu já não consigo. E eu disse-lhe, olha, se calhar está na força que tem todos os dias de se levantar, na força que tem todos os dias de cuidar do seu familiar, na força que tem todos os dias de não desistir. E eu achei muito interessante que ela disse, nunca tinha pensado assim. A presença de Deus não está naquilo que eu procuro encontrar, mas está naquilo que eu consigo fazer. E é esses sinais que todos nós somos convidados. E eu às vezes digo, aquilo que eu não consigo fazer, Deus faz, não é? Eu sou convidado a fazer onde posso chegar. E chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Eu estou aqui com o Sr. Padre João Luís Silva, em que ele vem-nos falar do seu livro Cartas que a Oração escreveu, um seminarista à irmã Lúcia. Mas antes de continuarmos aqui a falar das cartas, eu vou fazer aqui uma pequena brincadeira aqui com o Padre João, em que nós temos aqui uma caixinha com mensagens retiradas da Palavra de Deus. Pensei que eram bombons. Oh, também são. Sabia bem. Mas também são bombons. Sim, a Palavra de Deus sabe a mel, não é? Eu vou retirar aqui olha, até a mensagem de um santo que está aqui. E o Padre vai tentar associar à mensagem de Fátima. É um desafio assim... É um desafio grande. É um desafio muito grande. Diz assim, os padres do deserto fizeram entre si uma consulta para ver qual era o exercício mais necessário e útil à salvação eterna. Resolveram que era repetir a miúdo a breve oração de Davi. Senhor, vinde em meu socorro. Faz-me lembrar uma passagem dos pastorinhos quando estão presos. Quando estão presos em Orém, a Jacinta tem saudades da mãe e começa a chorar. E o Francisco, como irmão e mais valente, podemos dizer, ele disse, então, não queres oferecer este sacrifício pela conversão dos pecadores, pelo Santo Padre? E ele disse, olha, e ela disse, então ofereço por todas as intenções. Esta atitude do deserto de realmente se entregar a Deus, a vida da Igreja, a comunidade, faz lembrar este gesto do Francisco e da Jacinta. Muito bem, foi muito fácil. Foi. Padre, voltando aqui ao nosso livrinho, fale-nos qual é a carta que mais significado tem para si? Elas têm todas significado porque foram todas fruto da oração. Sim. Eu digo que os momentos importantes da nossa vida nascem da oração. E tudo que é importante na nossa vida nasce da oração também. Mas eu penso que a carta que escrevi no dia em que a irmã Lúcia partiu para Deus tem para mim um significado diferente. Foi precisamente no dia até que comprei esta imagem e que naquela altura senti uma paz e uma serenidade tão grande porque senti verdadeiramente que o céu ficou mais perto. Que Fátima ficou mais perto ainda das pessoas porque os teus pastorinhos estavam juntos no céu.
3 candeias. 3 candeias. 3 candeias no céu. E eu depois, quando tive a notícia, depois de jantar vim para o santuário, passei no túmulo dos pastorinhos e depois vim para a Capinha das Aparições e tive um gesto que nunca tinha feito, que foi passar pelo tocheiro e colocar uma vela. Essa luz que irradia de Fátima, que irradiou da vida da irmã Lúcia. E ela é uma 3ª candeia de Fátima também. Eu vou ler aqui um título de uma das suas cartas e gostaria que comentasse. Renovação da consagração a Nossa Senhora. Essa já é um texto posterior. Eu lembrei-me, uma vez na oração também, disse, as pessoas têm gestos tão importantes, e esses gestos são sempre marcados pelo amor de Deus. Então, é que esta consagração à Nossa Senhora fala-nos da Senhora do Sim, fala-nos da Senhora da Ressurreição, fala-nos da Senhora do Coração Imaculado. Significa que todas as invocações de Nossa Senhora nos levam ao mesmo, levam-nos à vivência do amor de Deus. E, ao levar-nos à vivência do amor de Deus, levam-nos ao triunfo do Imaculado Coração de Maria. O triunfo do Imaculado Coração de Maria é a vitória do bem sobre o mal. A vitória do bem sobre o mal no amor gratuito que nós aprendemos a partir de Deus. Um amor que dá, mas que não exige nada em troca. É assim que Deus faz connosco. Essa consagração revela isso, que Deus dá-se totalmente a nós, nos deu até o seu próprio Filho e, como diz o velho ditado, amor com amor se paga. Somos convidados a retribuir da mesma forma. Padre, como é que fica o seu coração, hoje já sendo sacerdote, ao ler estas cartas em que escreveu enquanto seminarista, outras já enquanto diácono e outra como sacerdote? Sim, como é que ficou hoje o seu coração, passado estes anos todos, ver também o seu livro publicado, com estas mensagens que foram frutos, estas cartas que foram frutos da oração e da sua experiência profunda com Deus e também com a mensagem de Fátima? Sinto uma ternura muito grande. Uma ternura a Deus, uma ternura por Deus, pela Igreja. Eu não consigo amar a Deus fora da Igreja, amo a Deus dentro da Igreja e por todo o ministério que me abraça, que é o ministério de servir a própria Igreja. Como já disse, estas cartas não nasceram para ser editadas e quando elas foram editadas em 2017, no centenário das aparições de Nossa Senhora, eu tive algum receio, porque era expor-me muito, era algo que quase que ninguém sabia. Mas, como já disse, também isso fazia com que eu me comprometesse com a Igreja e também que vivesse verdadeiramente a mensagem de Fátima, porque me revela, podemos dizer. Então, estas cartas, para mim, são um poço de água fresca, onde eu muitas vezes vou buscar aquilo que Deus quer que eu seja também. E até revelo que nos momentos da minha vida, às vezes menos bons, por exemplo, quando faleceu a minha mãe, são momentos que nos tornam mais frágeis, eu tinha necessidade de ler uma dessas cartas para sentir esse conforto do céu. E ao ler essas cartas eu sentia, em primeiro lugar, que Deus me acompanhava, sentia que a Igreja é a minha família e sentia verdadeiramente que Nossa Senhora, a Irmã Lúcia e os pastorinhos me ajudavam a caminhar também. E por isso é até um segredo que partilho. Muitas vezes gosto de fazer isso, sobretudo nos momentos em que preciso de inspiração e nos momentos em que preciso de força para caminhar. E agora, neste momento, também nesta entrevista, neste dia tão significativo para nós, eu já não as li há algum tempo, tive necessidade de as ler para entender o que é que foi dito, o que é que foi escrito nesse tempo. Estas cartas ajudam-no a voltar à sua essência? Ajudam. Ajudam a perceber, sobretudo, que não estou só e, sobretudo, que não posso viver para mim, que tenho que viver sempre para aqueles que Deus me envia diariamente. Hoje é um dia muito especial, hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e muitas pessoas se perguntam qual o significado da estrela de Belém, a estrela que muitos chamam a estrela de Natal. Será que nos pode explicar? Em primeiro lugar, a estrela de Belém ajuda-nos a identificar o lugar onde está Jesus. Mas eu digo e digo às comunidades, mais do que isso, ajuda-nos a identificar onde está Jesus. Segundo os estudos, sabemos que terá sido um cometa naquela altura, mas espiritualmente ela traz uma mensagem. Eu digo que a estrela nos obriga a olhar para o alto.
E quando olhamos para o alto, deixamos de olhar para nós próprios. Eu até costumo dizer que todos nós temos um umbigo que às vezes pensamos que é melhor que o dos outros, não é? Olhar para nós próprios. Sim. Eu quando olho para a estrela, olho para o céu. E se olho para o céu, olho para aqueles que, a partir do céu, são essa luz, essa candeia que falávamos há bocadinho, e ilumina o meu caminho. E então, quando eu olho para a estrela do Oriente, eu lembro-me que nessa estrela estão todos aqueles que se deixaram tocar pela luz de Deus, que foram iluminados pela luz de Deus e que por isso mesmo se tornam uma referência para nós. E há uma história que eu até costumo contar que eu acho muito interessante, que é uma criança que entra numa igreja de pedra e essa igreja nas janelas tem vitrais. E essa criança pergunta, porque é que aquelas paredes escuras não têm luz e aquelas paredes luminosas deixam passar aquela luz tão bonita? E a mãe explica, essas luzes mais claras são os vitrais que têm a vida dos santos. Deixam passar a luz de Deus. Então, os santos são aqueles que deixaram passar a luz de Deus. Não reteram a luz para si, deixaram passar a luz para os outros. Essa estrela de Belém leva-nos a essas estrelas também. Essas estrelas que nos levam a contemplar que há outra estrela que nos procura e que nos espera, que é o próprio Deus. Então, nós entendemos que, a partir da estrela de Belém, olhamos para o alto, olhamos para os outros e não só. Ajuda-nos a perceber que essa estrela identifica alguém que nos espera e que não é só para nós. Porque quando olhamos, e hoje vamos ver à noite na celebração, ao encontro de Jesus foram os pobres e foram os ricos. Mas, em primeiro lugar, foram os pobres, foram os pastores, aqueles que eram os deserdados da sorte. Não tinham nada a não ser o campo e as suas ovelhas, não era? Então, aquela estrela identificou Jesus ali, e depois foram também os poderosos, foram os sábios, como os reis magos, que identificam Jesus como rei, como Deus e como homem também. Então, a estrela ajuda-nos sempre a identificar essa claridade de Deus, ou seja, o lugar onde Deus está. Em primeiro lugar, é na vida de cada um de nós. E que Jesus é para todos. E Jesus é para todos. Isso é importante. O que me encanta no presépio é isso, que nós vamos logo colocar à volta na nossa casa, onde vamos ficar à volta do menino Jesus, aquele vem para todos, vem para todos. Já que estamos também nesta época natalícia, hoje véspera de Natal, fale-nos de uma experiência sua com o presépio, seja uma experiência de infância. O que é que lá em casa costumava fazer? Em casa nós fazíamos sempre o presépio e naturalmente o pinheiro e a minha mãe, eu e a minha irmã, como já disse uma outra vez, somos gêmeos, a minha mãe tinha sempre o cuidado de nos dizer quem nos trazia as prendas era o menino Jesus. Jesus é que nos trazia as prendas e Jesus é que dava saúde ao pai, à mãe, à família, para ter trabalho, para que pudéssemos andar na escola, para que tivéssemos comida na mesa e para que tivéssemos roupa para vestir. Isso foi sempre muito clarinho. E o menino Jesus significava que Jesus foi como nós. Eu entendi isso a partir de criança, que Jesus foi uma criança que gostou de brincar, que esteve no colo da mãe, de São José, este ano agora de São José também, recordamos isso, e que é um menino que é para todos e que gosta do carinho de todos. A minha mãe tinha esse cuidado de dizer, o menino Jesus gosta do carinho de todos. E o carinho que nós damos ao menino Jesus é verdadeiramente o quê? É verdadeiramente o bem que fazemos uns com os outros. Eu, neste tempo de Advento que ainda estamos a viver, eu tenho o cuidado sempre nas paróquias de dizer que quando uma senhora está de bebê, nós temos o cuidado de oferecer a essa futura mãe algumas coisas. Eu, quando lembro-me, quando a minha irmã esteve grávida das 2 vezes, nós comprávamos coisas para oferecer, seja um boneco, seja roupa. A minha mãe fez uma roupinha para a neta, a sogra da minha irmã também. Eu digo que este tempo, e hoje termina com o Advento com o Nascimento de Jesus, o que é que nós vamos oferecer a Nossa Senhora para ela oferecer a Jesus daqui a pouco? Ai, que bonito. Sim. E o que é que nós vamos oferecer? Eu às vezes até digo, será que ele quer roupa? Não mais para crianças. Ou quer comida? Não, ele quer naturalmente o bem. Quando uma família se reconcilia, quando um doente é aproximado do seu lar, nós estamos a dar um presente à Nossa Senhora para o menino Jesus. Então, são estes grandes presentes que eu aprendi na família, que nós damos ao menino Jesus no dia de Natal, hoje e amanhã. São realmente os gestos de partilha, de paz e de bem. E há uma história, vou contar mais uma história que não aconteceu comigo, mas que me tocou profundamente, com uma irmã franciscana hospitaleira da Imaculada Conceição, que estava em Moçambique e no tempo da guerra, e sabemos como era difícil esse tempo de guerra, e à frente da porta do convento delas andavam várias crianças, e uma criança visitava todos os dias essa comunidade. E uma das irmãs
contava que numa véspera de Natal, olha, seria o dia de hoje também, essa criança passou lá e ela chamou e disse, olha, nós aqui no nosso presépio temos algumas prendas, que era para elas trocarem entre elas, a comunidade, 4 ou 5 irmãs, não sei, temos aqui algumas prendas, podes levar uma, que aqui era para mim, fica para ti. E a criança olhou para o presépio, viu essas prendas e olhou para a irmã e disse, eu não quero nenhuma destas prendas. E a irmã ficou muito aflita, ficou muito apreensiva. Ela disse, se calhar viviam na pobreza, ele vai pedir alguma coisa que eu não tenho. O que é que eu lhe posso dar? O que é que ele me vai pedir? E a criança olhou para ela e disse, o presente que eu quero é que tu sejas a minha mãe. Ai, que bonito. E isto naturalmente são os gestos que nós trocamos. Isto é Natal, Sim. Quando nós vemos verdadeiramente os gestos que partilhamos com os outros e ajudamos outra pessoa a nascer. É verdade, o Natal vai além dos presentes materiais. E este ano nós sentimos isso de uma forma muito forte, não é? É verdade. Senhor Padre João, fale-nos de algumas frases mais marcantes das suas cartas. Em todas as cartas, eu até, depois quem adquirir o livro, que está sublinhado de outra forma, e há 2 ou 3 pensamentos que eu digo que são a experiência de todo o cristão. Há uma carta que eu escrevi no dia da Sagrada Família, no ano 2001, já há 19 anos, e que digo, ensina-me, Senhor, a amar-te até ao limite infindável que és tu. E que me nasceu da oração, amar a Deus até ao limite infindável é amar sempre, porque Deus é infindável. Este é o projeto de vida de todo o cristão, meu, de toda esta comunidade também, de todas as paróquias. Amar a Deus até ao limite, amar sempre. E outra frase que me tocou profundamente, e já disse há bocadinho, foi quando adquiri esta imagem e ia para o convento e me veio ao pensamento, amar, meu Deus, para em ti morrer de amor. Então, se morremos de amor, quer dizer que vivemos, porque Jesus venceu a morte. Então, se vivemos, nós somos sempre uma boa notícia para os outros, e para a Igreja e para aqueles que nos esperam. Pelo pouco que eu já ouvi deste livro e pela partilha que o Sr. Padre João tem feito aqui connosco, vejo que há em si um grande desejo de santidade. Sim. E de ser um homem cada dia mais santo. Não sei se estou a errar ou não. Fale-nos desse desejo, dessa busca. Ser santo, e nós sabemos que a Igreja nos propõe isso, ser santo é ser feliz. E só é feliz quem dá. E essa é uma proposta diária, é isso que eu tento viver com as minhas fragilidades que tenho como homem e como sacerdote que sou também. Mas todos os dias, ao acordar, pensar nisto, pensar que não estou sozinho, que Deus me acompanha sempre e pensar que Deus se serve de mim para que o mundo se torne melhor. Isto é a santidade. A santidade de vida é tornar o mundo melhor. Deixar que Deus passe pela minha vida, pelos meus gestos, pelas celebrações, pelas pessoas que vou encontrando, pelo meu testemunho também, que terá a ser sempre um testemunho de simplicidade e de humildade, porque Deus revela-se nisso, na simplicidade e na humildade. É isso que eu procuro viver todos os dias. Às vezes, quando vou descansar, digo, hoje acho que consegui 2%, às vezes só consigo 1%, às vezes só consigo 1%, mas não desistir disso, porque todos os dias Deus me espera para essa missão. Essa santidade passa pela vivência da mensagem de Fátima no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia? Na minha forma de ser, passa. A experiência que eu faço de santidade revela-se neste amor maternal de um coração que bate por nós, o coração imaculado de Maria, e por um cuidar do outro e o amar a Igreja, como fizeram os pastorinhos, na fidelidade, como a irmã Lúcia depois o experimentou e nos deixou também como um grande tesouro. Então, olhar para Fátima, eu encontro o próprio Evangelho, porque os pastorinhos viveram o Evangelho mesmo sem o conhecer, não é? É o próprio Evangelho. Ide a todo o mundo, porque eu vos espero e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus espera-nos em toda a circunstância da vida. Padre, neste tempo em que o livro já está editado, desde 2017, tem recebido um feedback das pessoas? Tenho. Recebi vários, sobretudo pessoas que se identificam muito com Fátima e encontraram esta atitude que uma vez me disseram, olha, afinal eu não estou sozinha nisto. Há outras pessoas que também peregrinam como eu. E essas cartas são sobretudo a mergulhar na misericórdia de Deus, porque tudo é dele e tudo a ele pertence também.
Padre, o nosso programa está mesmo a chegar ao fim, mas hoje, dia 24, dia 24 de dezembro, veio aqui num dia muito especial, ainda por cima a Fátima, uma mensagem para quem está lá em casa e que nos acompanha em tempos, neste tempo que nós estamos a viver, este tempo de pandemia. O que é que nós podemos dizer para quem está lá em casa para que fique com o coração com uma esperança maior? Eu há dias estava a pensar, este ano, estes últimos meses, nós vivemos de máscara na cara. Somos obrigados a viver para cuidar dos outros. Mas que a partir deste Natal, que ao retirarmos a máscara, que o nosso rosto revele a ternura e a misericórdia do menino Jesus, que nasceu na fragilidade de uma criança. E por isso nós aí vamos descobrir que no dia de Natal, e porque o dia de Natal também são todos os dias, haverá alguém que estará sempre à nossa espera, sem a máscara, mas com o rosto de Deus. Muito bonito. Quem quiser adquirir também o seu livro, como é que pode fazer? Ele está à venda na Paulus Editora, que é a minha editora, mas eu penso que já está esgotado, mas mesmo assim podem procurar. Isso é um bom sinal, é um ótimo sinal. Quando voltar a ser editado, então já pode adquirir e também tem outros livros que podem ser adquiridos. Sim. E assim, agradeço a sua presença no nosso convosco, programa. e gosto muito de vir aqui. E nós gostamos muito de o receber. Quem está lá em casa, o Padre é muito bem disposto, muito alegre. Isso é muito bom e coloca-nos à vontade. Que Deus o ajude na sua missão de sacerdócio, de pastor, junto às suas ovelhas, e um Feliz Natal para si. Muito obrigado. Para ti e para toda a comunidade Canção Nova. E assim que está aí em casa, um santo e feliz Natal, que Jesus possa a cada dia mais nascer no seu coração, que o seu coração seja essa manjedoura que acolhe Jesus na sua simplicidade e que você possa refletir Jesus para todos aqueles com quem se vai cruzando ao longo da sua vida. E que este Natal seja um Natal cheio de amor e de esperança, em que você possa caminhar, servir e amar. Que Deus o abençoe, até ao próximo programa e continue com a nossa programação e um santo e feliz Natal.